que você sabe de batalha espiritual? Guerra nos ares, tribunal de Deus, mapeamento geográfico, intercessão profética, libertação, cura da alma. Todas as sextas eu estou aqui na Escolges, Escola de Guerra, de 14h30 às 17h, com um tema mensal. Tá? Estaremos aqui estudando batalha espiritual à luz da Palavra de Deus e também, é claro, à luz dos acontecimentos que nos ocorrem sempre. O meu povo perece por falta de conhecimento e eu proponho você a conhecer um pouco mais desse mundo tenebroso ao qual a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Se inscreva na nossa escola. Tenho certeza que a partir desse momento em que você compreender melhor o mundo espiritual, as estratégias do mundo espiritual e aquilo que o Espírito Santo tem a te oferecer, você será um guerreiro preparado para as vitórias do Senhor. Se inscreva logo. Te aguardo, hein? A igreja e demônios. Meu Deus. Igreja e demônios? O que eu quis dizer com isso? Onde queremos chegar com isso? Meus amados, uma das coisas que a gente tem batido na tecla na área profética, e aí a gente... Onde na Bíblia, excetuando quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, e um homem se manifesta, e Jesus rapidamente diz, cale a boca e saia. O homem diz... Ó Jesus, vieste nos atormentar, vieste nos tirar daqui, Jesus, cale-te, saia. Vamos ver uma coisa que há um engano teológico em nós, e aí eu fico muito preocupado com essa questão, porque algumas pessoas não entendem que igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar para adoradores. E quando nós queremos que a igreja tenha manifestações além de adoração, é muito complicado. É muito complicado. Você não vai ver nem os apóstolos expulsando demônios dentro do cenáculo em momento de culto. Não é usual. Você não vai ver nenhum tipo de exorcismo no Antigo Testamento, no tabernáculo e muito menos no Templo de Salomão, nos templos subsequentes. Porque não é usual. Quem inventou expulsão de demônio dentro do templo? Quem criou essa cultura de expulsar demônios? Primeiro, vamos compreender. Quando Jesus nos dá autoridade, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, não é isso? Ele fala o quê? Para você fazer discípulo, vamos lá para Marcos 16, Marcos 16, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Tá, isso está no 17, mas o que está no 15? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, há um contexto teológico, há um contexto aqui, que vamos então ler todos, do 15 ao 18, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer, quem não for imerso, será condenado. E a palavra crer aqui é confissão, não é acreditar. E estes sinais seguirão aos que acreditarem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, ela não os fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas em momento algum Jesus subjetou, ou colocou isso aqui dentro do templo. Essas ações são de evangelismos. E as ações de evangelismo, ela acontece fora da igreja. As ações de evangelismo não é templária. Nós temos que recolocar o templo no seu devido lugar. O templo é lugar de adoração. Templo é lugar de comunhão. Templo é lugar de oração. Templo é lugar de ensino da palavra. Templo é lugar de comunhão dos santos. Templo não é lugar para festa, festa junina, boi, touro mecânico. Não é lugar para piada, teatro. Não é. O templo, nós somos uma das poucas religiões ou segmento espiritual que usa o templo como se fosse cinema, teatro, cantina. O prédio congregacional, nós, infelizmente, cada vez mais as novas gerações têm usado o prédio congregacional, o prédio de congregação, como tudo, menos como lugar, como templo.
Não há na história, não há nenhum precedente. Não há nenhum precedente na história bíblica dos locais de reuniões serem utilizados a não ser para oração, comunhão e, no caso de Jesus, a Páscoa, a ceia, que ele comemora ou que ele realiza com seus discípulos. O templo, o chamado prédio templário, ou o templo que nós utilizamos, templo físico, né? O templo que a gente usa, ele é para a comunhão dos santos. Ele é para oração, ele é para culto, ele é para adoração, ele é para louvor. Ele não é para algumas atividades como nós temos utilizado. Ele não é para festas, danças, ele não é para... E, principalmente, ele não é para demônios entrarem. Há um erro que nós precisamos corrigir. Igreja e demônios não combinam. Ou não deveriam combinar. Igrejas e demônios não deveriam estar juntos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Você entende isso? Aulas de luta, MMA. Gente, tudo tem seu lugar. Eu não sou contra a arte marcial, não. Eu já fiz arte marcial, mas não dentro do templo. Capoeira dentro do templo. O templo é lugar de adoração. Nós somos, repito, nós somos uma das poucas religiões que se utiliza do templo para tudo, menos para adoração. Igreja não é lugar para isso, gente. Igreja é lugar... Pode manifestar? Pode, mas você não pode chamá-los. Vai manifestar... Gente, vamos lá. Vai manifestar porque o local está cheio da presença de Deus. Por que demônios não estão manifestando em muitas igrejas? Primeiro, porque não há mais aquela presença forte de Deus. Vamos ser sinceros? Sim, eu concordo, Mateus. As artes marciais são... E é bom, é benéfico para a saúde. Eu não estou aqui criando, eu não pode fazer arte marcial. Não, 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 não. Só que dentro do templo, não. O templo foi consagrado para a adoração. Você não pode levar as trevas para dentro da luz. Se você está na igreja cantando, adorando, buscando, aí você está lá cantando para Jesus, que ele é o teu Deus, ele é teu rei, o teu Senhor, o teu Salvador. Daqui a pouco chega Exu. Aí daqui a pouco chega Tranca-Rua, daqui a pouco chega Pombagira. Quais são os lugares que esses elementos visitam? Cemitério, encruzilhadas, casa de prostíbulo, ponto de droga, esquinas, cabarés, motéis. Olha de onde vem esses demônios. Agora eu trago essa imundícia e trago para dentro da casa de Deus com a casa limpa. Entende a incoerência? Não há. Eu não tenho como misturar trevas e luz no mesmo espaço. É disso que estamos falando. Funk na igreja. Pô, gente, a gente está viajando na maionese. Tem uma turma que estava viajando na maionese. Funk, pagode dentro da igreja. Vai ficar chateado comigo? Sou contra. Igreja não é lugar para manifestação cultural do homem. Igreja é um lugar para manifestação espiritual de Deus. Igreja não é lugar para eu fazer o que eu quero, gostar de coisas. Não é, eu já fiz e me arrependo, peço perdão a Deus por coisas que eu fiz na igreja que não era. Hoje eu entendo, a maturidade vem e você diz, uau, não é lugar para isso. Não é. Igreja é lugar de oração, lugar de ensino, lugar de comunhão, lugar de reparação de vida, restauração, arrependimento, altar, lugar de adoração, de oferta. O mesmo altar que recebe um sacrifício de louvor e adoração é o altar que agora vai ter um demônio lá gritando, zorrando e debochando. Irmão, eu dei um exemplo aqui bem prático. Imagine sua casa limpinha, sua casa limpa. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas as pessoas precisam ser salvas. Biblicamente, vá para o Antigo e o Novo Testamento. Você não verá manifestação demoníaca dentro dos lugares de culto, excetuando uma sinagoga que é uma escola. A sinagoga nos tempos de Jesus era um lugar de escola e não de culto. Na sinagoga Jesus foi rápido, cala-te e sai.
Um demônio de Gadareno foi no cemitério, outros demônios do lado de fora. Paulo e Silas expulsaram o demônio na praça. Que comunhão há entre trevas e luz? Quer dizer que eu passo, e eu quero que vocês entendam isso muito bem entendido, para que não haja... Eu sou contra o que a Universal faz. Sou contra igrejas que chamam demônios pelo microfone. Ficar chamando todos os demônios. O demônio saiu do motel, o outro saiu do encruzilhado, o outro saiu do assassinato, o outro estava na boca de fumo, o outro estava no baile funk. Gente, é como você encher tua casa de barata e rato. Imagine você encher tua casa de barata e rato. Parecendo a música dos Titãs. Bichos saindo dos lixos, baratas. Deixa eu ver suas patas, né? Ratos. E vamos lá, infestem a vida do cidadão civilizado. Igreja é lugar para você sentir paz, presença. Igreja é lugar para você sentir comunhão com o Espírito Santo. Igreja é lugar para você falar, meu Deus, estou sendo curado. Ah, pastor, então como é que nós vamos libertar as pessoas? Gente, a gente cria escola de libertadores dentro da igreja. A igreja não liberta ninguém, expulsa demônio, ninguém durante o culto. Na minha igreja eu faço de tudo para que ninguém manifeste durante o culto. O culto é ao Senhor. Imagine você numa festa de casamento, no aniversário. Imagine você fazendo uma festa para sua mãe, fazendo uma festa para o seu filho. E entra um mendigo todo sujo, todo fedendo a fezes. E você criar um tumulto no meio da festa. Como é que vai ficar a festa? Ah, mas consegui botar para fora, bati no elemento, botei lá para fora. Tá, mas acabou com a festa. Tá, você pegou o elemento, deu uma surra nele, botou ele para fora. Ou, imagine você com a casa limpinha, arrumada, aí você traz um mendigo para sua casa. Aí você vai lá e dá banho nele, pô, legal, troca a roupa dele, bacana. Aí joga tudo fora, mas olha, aquele cheiro, aquela linhaca do mendigo vai ficar dentro da tua casa. Foi uma boa ação? Foi. Se aparecer alguém, então, na igreja e manifestar, leva para um canto e expulsa. Não fica expulsando durante o culto, não. Tenta não expulsar durante o culto. Reunião de oração, culto. Vamos definir o que é culto no dicionário? Culto é adoração a uma entidade transcendente à mente humana. Cultuar significa se voltar, sacrificar, se envolver, cantar, buscar algo que para você transcende você. Isso é culto. Não existe culto de libertação. Isso é um neologismo paradoxal. Ou você cultua ou você liberta. Não existe culto de libertação. Existe reunião de oração. Existe, na verdade, o que a igreja não tem e o que falta a ela você tem que ter grupos especializados em libertação, pessoas que têm chamado para a libertação e criar reuniões de libertação. Não existe culto de libertação, existe reunião de libertação, reunião para a libertação. Não é mais coerente? Fala para mim se não é coerente. Se culto é uma adoração, se o culto é uma invocação, se o culto é um voltar-se para Deus, para Cristo, como é que eu faço um culto de libertação? Culto da família, culto dos jovens, culto é da igreja para a igreja, o culto é da igreja para Cristo e com Cristo. Você compreende que nós precisamos rever essas questões? Precisamos rever. Quem nós somos? Vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós vamos à igreja, preste atenção, às 10 virgens, e vendo 5 virgens que as suas lâmpadas estavam bruxuleantes, ou seja, apagando, disseram, dai-nos azeite, porque as nossas estão apagando. Mas as 5 prudentes disseram, não podemos dar azeite a vocês, para que não venha faltar nem para nós e nem para vocês. Vá a quem vende e compre. Não é a quem dá, é a quem vende. Quem vende significa que paga preço. Onde você compra o azeite? Sem usar o comércio no sentido, na linguagem de comprar. Onde você compra o azeite? Onde você busca a presença de Deus? Em casa, na palavra, jejum, oração, mas principalmente em comunhão com os santos na igreja, a igreja de Cristo.
Você compreende? Você vai à casa de Cristo, então lá você ganha azeite. Então a igreja é um lugar de abastecimento de azeite, aprendizado, palavra, profecia, ensino, comunhão, adoração, louvor, sacrifício, oferta, tudo na igreja. Então lá é um lugar de receber. Se você vai para a igreja e começa a invocar demônios, se você vai para a igreja e transforma a igreja num palco de demônios, agora que vem o pior. Além de você não resplandecer a sua luz, você é contaminado, porque templos ou congregações como essas estão contaminadas. Igreja, pastor, e quando é que nós vamos expulsar demônios? Presta atenção, casa de oração, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Jesus, quando chega no templo e vê todo mundo vendendo tudo, o que ele diz? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada, ele está fazendo referência em Mateus 21, de Isaías 56:7. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e o curou-os. Ou seja, a manifestação de exorcismo dentro da igreja traz certo poder, curiosidade. E aí, os curandeiros, não os ungidos, os curandeiros e os exorcistas começam a trabalhar pedindo, você com medo daquele demônio não ir para sua casa, daquele demônio não ocupar sua vida, você oferta. Aí eu começo a vender água, eu começo a vender saquinho de terra, eu começo a vender um negocinho que você pode botar atrás da porta. Eu começo... Gente, isso é bíblico. Nos últimos dias serão horríveis. Paulo escreve a Timóteo e fala, Timóteo, os últimos dias serão muito difíceis. Aí passa envelope, vende aquele óleo mequetrefe, comprado óleo lisa, nem um óleo ungido nem algo, vende aquele óleo, vende uma água, vende um saquinho de uma terra não sei de onde, vende uma arquinha, vende um anel da aliança, vende um brochinho da santidade, e vende não sei o que, e vende não sei o que, e vende não sei o que, é bugiganga gospel, isso aí, ele começa a vender as bugigangas gospel. Já notou que essa turma da libertação, eu preciso falar rasgado, já notou que a turma do culto de libertação precisa ser liberto? Vocês já notaram que a turma da libertação precisa de libertação? Eles expulsam demônios, mas têm filhos fora do evangelho. Eles expulsam demônios, mas os filhos estão na homossexualidade. Eles expulsam demônio, a mulher de oração, o marido não é crente, é ímpio, tem amante. Eu estou falando do que eu já vi, que eu conheço. Eles expulsam demônios, mas não tem, estão sempre desempregados e duros. Eles expulsam demônios, mas não tem uma vive mudando de casa, de aluguel em aluguel. Eles expulsam demônios, não tem uma boa vida financeira, vivem doentes. A esposa está doente, o filho está doente. Eu quero entender esse ministério de libertação que precisa de libertação. Eu quero entender o libertador que precisa ser liberto. Por isso que a gente fala libertos para libertar. O irmão é o exorcista. É o Constantine, ele. É o irmão Constantine. Não é que libertação é para poucos. A libertação é uma formação. Nós precisamos de formação de libertadores. A igreja não tem formação de libertadores. A igreja pega pessoas que têm autoridade, têm dom, têm unção, vieram talvez de religiões que mexiam com espíritos, conhecem, têm visões, só que elas não são formadas e nem informadas. Você entende isso? A pessoa... pensa, e detalhe, há um grupo dentro da igreja que pensa que a vida da igreja gira em torno de libertar pessoas e expulsar demônios. Não é. A vida da igreja é para adoração. Estamos aqui para aprender a adorar. Ah, então vamos ignorar os endemoniados? Não, mas a missão que está em Marcos, ide por todo o mundo, não é ide por todas as igrejas. A missão da libertação segue a evangelização. A libertação é para evangelistas, a libertação é para quem evangeliza. A igreja é escola, a igreja é lugar de cura emocional, a igreja é lugar de aprendizagem, a igreja é lugar de arrefecimento, como é que é o nome? Arrefecer os males. A igreja é lugar de consolidar caráter, a igreja é lugar de santidade, a igreja é lugar de aprender a adorar, a igreja é lugar de ofertar, a igreja é lugar de se doar, a igreja é lugar de servir. Você está entendendo isso, gente? Quando a pessoa vai para a igreja e ela tem demônios,
Olha o problema que nós temos, que é estrutural. A igreja tem que ter uma equipe de libertação, mas não tem. Tirar demônio das pessoas não liberta as pessoas. Vamos lá. Tirar demônio das pessoas não liberta as pessoas, porque sai o demônio, mas fica a alma ferida, fica o caráter não atualizado, não consolidado, os vícios continuam, as marcas da droga, do álcool, da cocaína, da maconha, da prostituição, da homossexualidade, do adultério, está ou estão ainda na alma. Então, libertação não é só tirar demônio dos outros. Eu tiro o demônio da vida da pessoa e agora eu preciso discipulá-la. Aí sim, ensinar a ler Bíblia, ensinar a adorar. A igreja passa a ser uma escola, um lugar de ensino, um lugar de discipulado. Se ela manifestar de novo, você tem que ter um local adequado para isso. Você tem que ter um espaço adequado para isso na igreja, uma sala, um local adequado para esse tipo de manifestação. Você tem que ter uma equipe que vá na casa das pessoas, que tire as legalidades, que ensine as pessoas a orar, a batalhar dentro de casa. A nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados, potestades, dominadores. Então preste atenção nisso, gente. A igreja é lugar de oração, a igreja é lugar para você crescer, se purificar, a igreja é lugar para você ampliar seu horizonte, conhecer mais a Deus. Então conheçamos e prossigamos. A casa do Senhor é uma falta, o meu povo perece por falta de conhecimento, gente, é uma ignorância muito grande. Nós temos os tradicionais do lado que não tocam, tem até medo de demônio, tem pastor que tem medo de demônio, verdade é essa. Tem uns históricos tradicionais, não, Jesus quando morreu na cruz, ele já libertou, os demônios já foram embora. Tem que avisar os demônios, porque eles ainda estão ali na vida das pessoas, né? Pastor, avisa o demônio ali que ele tem que ir embora, que Jesus morreu na cruz pela pessoa. Paciência nessa galera também, né? Paciênciazinha nos históricos aí, é os semipadres. Apesar que tem padre que é exorcista. Então, e do outro lado, o outro fica. Cheguei aqui, irmão. Meu Deus. Tô vendo tranca-rua, o Exu, a Pombagira. Aí o cara dá a listagem das entidades. Ele sabe mais nome do que o próprio Babalorixá. Ele conhece mais as entidades do que o pai de santo, a mãe de santo. Com todo o respeito que eu falo aqui, eu não estou desferindo golpes ao candomblé, à umbanda, estou desferindo golpes aos da minha fé, estou aqui, né? Estou aqui cortando na minha carne. Não existe dom de libertar. Vou ter que dar um curso de libertação aqui. Não existe dom de libertar não, tá, minha irmã? Não existe dom de libertar. Não tem na Bíblia dom de libertar. Tá bom, gente? Dom que tenha de cura, sinais, prodígios e maravilhas, variedade de línguas, dom da fé, interpretação de línguas, além das variedades. Ok? Esses são os dons que Paulo elenca. Também tem os ministérios, né, profético, apostólico, evangelístico, pastoral, de mestre. Libertação não é dom, é autoridade. Libertação é uma compreensão. E Jesus deu autoridade para todo cristão. Já estou fazendo, Roberto. Não, olha só. Existe chamado e formação. Só chamado não adianta. O chamado tem unção, mas não está formado. Aí ele gasta um tempão expulsando um demônio que poderia ser expulso assim, ó, rápido. Ele leva 5 horas para expulsar um demônio e fica brincando com ele, porque ele tem unção, tem chamado, mas não tem formação. Quem é que forma ele? Pessoas que já têm entendimento do mundo espiritual, estão expertos no mundo espiritual, têm expertise no mundo espiritual. Aqueles que sabem, têm discernimento de espíritos. O que o libertador tem que ter? Discernimento de espíritos, autoridade do nome de Jesus, paciência, domínio próprio, mansidão. Olha quantas coisas um libertador tem que ter. O libertador tem que jejuar, tem que orar, tem que ter vida com Deus, se santificar. É uma formação, como se fosse um militar. Libertador não é dom, libertador é formação. É uma formação que conta com vários dons. Fernando, se a igreja não entende isso, pede Jesus para levar um gramulhão lá, um endemoniado de gadareno, e francar a porta da igreja e deixar eles expulsando. Igreja que não crê em libertação, aí eu peço a Deus para levar uma legião para dentro da igreja, trancar a porta e deixar os crentes se virando com ele lá. Aí eles vão entender. Eu digo, Deus, não é tempo de ter experiências com anjos, a igreja precisa ter experiências com o inferno. Eu tenho pedido a Deus para a igreja ter experiências com o inferno, que com anjos não dá mais. Não adianta, reteté, pula-pula, né?
manto, terra, núbia, nébia, não adianta, não adianta. A igreja hoje tem que ter, tem que vir a legião, casta, porque aí o pessoal vai começar a se santificar. Ai, eu vi um anjo, ai meu Deus, eu tive uma visão, Jesus. Aí acha que a vida tá bela, não tá bela não, meu filho, tua vida não tá bela não, tá por um fio. Não, não é traumatizar os crentes, mas você só ganha punch, olha só, você só aprende a lutar com quem quer te bater. Você não aprende a lutar quem faz carinho em você. Você só aprende a lutar quando começa a apanhar. Os cristãos só vão aprender a lutar quando estiverem em batalha. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. No lance imprevisto, à frente me encontra. Cantar é fácil. Quero ver você estar com Cristo mesmo, pegando os bichos. Então vamos compreender isso. Dom de maravilhas são dons de milagres. Ressuscitar mortos, nascer braço, curar cegos, tirar surdez, restaurar partes do corpo. Mas esses dons são dados aos evangelistas, aos missionários. A libertação e os milagres estão ligados aos missionários, aos evangelistas, porque estão no campo de batalha ganhando almas do inferno. Aí o pessoal pegou isso e quer levar para dentro da igreja. A igreja é centro de adoração. Igreja é lugar de oração, igreja é lugar de aprendizagem, igreja é lugar de culto, não é lugar de demônio. Posso usar o templo num outro dia, num determinado dia, para fazer isso? Sim, mas aí tem que haver uma preparação. A igreja fica contaminada. Vou explicar o que é. Portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado e a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só. Quando você expulsa um demônio na igreja, ele, quando sai, muitos demônios são extremamente raivosos. Muitos demônios são extremamente vingativos. Então, quando eles veem que estão saindo... Vamos lá, aprende uma coisa. Quem trabalha com expulsão de demônios, não com libertação. Libertação é um todo, libertação é aspecto, expulsar. Quem trabalha com expulsão, o exorcismo de demônio, vai entender que o demônio é a primeira coisa que o demônio faz. Se recusa a sair. Não vou sair, não quero sair, ninguém me tira daqui. 2, ele evoca o direito dele. Eu estou aqui porque ele me deu isso. Eu estou aqui porque a mãe me ofereceu. Eu estou aqui porque eu recebi uma oferenda na encruzilhada. Então, ele vai explicar por que ele está ali quando ele vê que está ruim, que o libertador ou o irmão que expulsa o demônio, então ele faz o quê? O demônio começa a dizer, ele começa a dar o direito dele. Eu estou aqui porque foi acontecer isso. Tá. Aí você recebe o dom de discernimento de Espíritos de Deus, dom de sabedoria. O que você faz? Como você recebe o dom do Espírito Santo, dom de sabedoria, você vai lá e dá um nó tático nele, diz, não, agora tu vai sair porque eu estou mandando, eu estou dando nome de Jesus. Tá. Aí o que o demônio faz? Terceira coisa que o demônio vai fazer, rir e debochar para tentar enfraquecer você psicologicamente. Eu vou sair, pai, finge que morre. Ou seja, você que já expulsou o demônio sabe que é assim. Então ele tenta zombar de você. Se ele sentir que você está inseguro, se ele sentir que você está inseguro, ele vai debochar da sua cara, ele vai debochar da igreja, ele vai falar coisas que te constranjam, né? Ele vai tentar falar coisas para você que constrangem você. Então você tem que estar muito focado, ligado, tem que estar com sangue frio, tem que estar ligado no Espírito Santo. Por quê? Para você não se deixar... Eu estou falando não, foram anos e anos fazendo isso, até outro dia fiz isso. Então a pessoa vem e você não pode dar essa ideia. Você tem que ter armas, discernimentos, feelings, visões, informações do Espírito Santo. E outra coisa, não deixar que aquilo saia daquele canto. Manifestou dentro da igreja, manter naquele cantinho. Se puder levar para outro lugar, melhor. Mas se não puder, naquele canto, é ali, mande todo mundo embora. Por quê? Quando o demônio sai, que ele é vencido daquele momento, mesmo que ele não vá... Porque tem outra coisa também. Há demônios que saem na expulsão, mas não saem da vida das pessoas. Por quê? Precisa de libertação. E você não libertou o ego. O ego. Deixa eu falar uma coisa para você, ego. Você só tirou o demônio do couro naquele dia, ego. Amanhã o demônio volta porque a pessoa não está liberta. Ela tem pactos para serem quebrados. Ela tem
questões na vida familiar, não é maldição hereditária, decretos espirituais. A casa dela tá cheia de objetos que quando ela voltar lá, vai ter que tirar tudo da casa dela. Que mais? Então, ego, você só fez uma faxina, ego. Você não tirou a sujeira. Entendeu? Então, tem vários, é passo a passo que você precisa chegar para a libertação total. Ah, mas Jesus não tinha nada disso. Quem? Qual o nome dele que você falou que não tinha nada disso? Eu acho legal, quando me deu essa resposta, eu falei, certíssimo, quem é? Você é ele? Chegou no nível dele, Efésios 4, até que chegamos à estatura de vanidade perfeita, você chegou nesse nível? Ah, tá. Você não chegou ainda não, né? Então, meu filho, cumpre aquilo que você pode cumprir. Não tenta ser Jesus sem você ser Jesus, não. Para! São Exus, Felipe. Castas de Exus. Não confunda ter tirado o demônio de alguém de ter libertado uma vida. Uma coisa é você expulsar o demônio, a gente fica orgulhoso que tirei um demônio do corpo da pessoa. Outra coisa é você libertar. No dia que você estiver no nível de unção de Pedro, de Paulo, bem sei quem é Cristo e conhecemos a Paulo. Quem são vocês? Foi o que o demônio respondeu para os filhos de servas. Então, ser libertador é uma formação, não é um chamado, nem um dom. Eu tenho um dom de libertação. Não, filho, você não tem esse dom, porque não está na Bíblia dom de libertação. Você tem a autoridade do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome... Então você absorveu essa autoridade. Boa. Os que creem. Esse sinal seguirão os que creem. Muito bem. Ok. Agora, falta formação, porque você tem autoridade, mas não sabe como funciona o mundo espiritual. Você não sabe de onde vem o demônio, por que ele está ali, há quanto tempo ele está ali. Então você não precisa bater papo com ele, nem ser amiguinho dele, nem tomar café com ele. Mas você precisa de, a uns pelo Espírito, discernimento de espíritos. Então, o primeiro dom de libertador, discernimento de espírito. Você precisa de amor pela vida que está recebendo libertação. Então, se eu tenho amor por essa pessoa, eu vou ter respeito. Se eu tenho amor, se eu tenho respeito e discernimento de espírito, eu não vou levá-la lá no altar, pegar pelo cabelo e mostrar para todo mundo que eu tenho poder contra aquele demônio. Você precisa, acima de tudo, estar com autoridade. Sua consciência tem que estar limpa. Por quê? Quando os demônios, no capítulo 9, que que um pai traz o seu filho aos discípulos, roguei aos teus discípulos, eles não puderam. E se tu podes, não, rapaz, você está pensando que eu sou eles? Se tu podes crer, tudo é possível que creia. O pai chora e diz, poxa, me ajuda na minha falta de fé. Seus discípulos acabaram de acabar com a minha fé, de arrebentar a minha fé. Então vamos lá. Aí, de repente, Jesus expulsa o demônio. Os discípulos com aquela cara, mestre, fala-me, por que nós não podemos expulsar os demônios? Saímos na comissão dos 12 e expulsamos demônios. Saímos na comissão dos 70 e expulsamos demônios. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Esta casta, primeira experiência, show. Segunda experiência, show. Terceira experiência, Neres. Esta casta não sai senão com jejum e oração, ou com oração e jejum. Você entendeu isso? Quando você compreende, e aí eu falo isso para você, gente, deixa o like, assina as notificações, ajuda a gente aí, por favor. Quando você entende isso e sabe que você agora está em formação espiritual, e quando eu digo que a igreja está contaminada, é porque nós precisamos resplandecer a nossa luz em Cristo Jesus. E eu vou orientar vocês aqui, desculpe, não é querendo fazer propaganda de material meu, não, mas você precisa ler esse livro, Poder da Carne e Poder do Espírito. Você vai entender que como você vai se preparar espiritualmente para estar nesse nível, ou como você vai poder se santificar para poder entrar nesse nível. Livro profético, Subir na Montanha de Deus, sem entender o chamado de Deus para a tua vida, compreender como Deus vai fazer isso funcionar sobre você. A intercessão profética. O básico de oração e intercessão de batalha está aqui, é básico, mas está aqui, para você poder entender. Restaurando os muros da vida acompanha também cura, trazendo cura para a sua alma, tirando você de uma situação de culpa. Se você vai expulsar demônio com culpa, se você tem culpas, se você anda com culpas, fica muito difícil. Você tem fragilidade, você não tem legalidade, mas tem fragilidade. Entende? Você precisa entender
quais são os aspectos para você estar pronto para a libertação. Quando eu falo igrejas contaminadas, o que acontece? Muita gente está fraca dentro da igreja. Muitas pessoas estão fracas dentro da igreja. Aí o que acontece com essas pessoas? Elas vão, e no momento que começa a libertação, o demônio, alguns, não são todos, eles fazem como aqueles que soltam granadas. Já está, Silvia, muitos livros já têm PDF, tá? A maioria, todos os livros têm PDF também. Só pedindo no telefone aí. Então o que acontece, gente? Quando alguns demônios, quando saem, eles saem como porco-espinho. Liberam milhares de setas. E aí tem crianças dentro do templo, adolescentes que estão sob neres dentro da igreja, não tem vida, porque os pais também não buscam vida nem para eles, nem pelos seus filhos. Aí você tem novo convertido, você tem gente que está caminhando agora, aquele demônio acabou de sair, aquela quantidade de demônios. Sabe o que eles deixam? Eles vão deixando um gás como de gambá, eles vão deixando espinhos como porco-espinho, eles vão deixando o contágio, a igreja fica contaminada. Aí o que acontece? Você quer adorar, não é isso? Você quer adorar, você quer que a sua igreja seja uma igreja de adoração, não conseguirá. Me perdoe. Porque você acabou de contaminar e contagiar a sua igreja. Os demônios fazem o quê? Eles, quando saem, eles expelem a sua presença, alguns são vingativos e deixam justamente aquela energia ruim ali dentro da igreja. A pessoa que não está preparada para isso, ela chega em casa com dor de cabeça, passando mal. Por quê? O pastor quer que a igreja seja uma igreja de libertação, mas os membros não são de libertação, porque a igreja não é lugar de libertação. A igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de culto. Igreja é lugar para receber Jesus como Salvador, comunhão dos santos, aprendizagem da Bíblia, crescimento em santidade, profecia, exortação, consolo, ensino. Para você sentir vontade de chorar, é você se sentir no colo de Deus, é vontade de você fazer, não quero sair daqui nunca mais. Oh, Jesus, que lugar maravilhoso. Aí, de repente, você está no lugar, fala aí, Exu, fala. Quem te mandou aí, Exu? Ô, irmão. Irmão. Outra coisa, a sua casa não é lugar para libertar ninguém. Olha aí, crente. Olha o ego. A sua casa é seu altar, é seu sacerdócio. A sua casa é seu lar, é seu sacerdócio, é lugar de presença de Deus. Você não vai libertar ninguém na sua casa. Você tem que ter um lugar preparado, selado, ungido, orado dentro da igreja, nas dependências do templo para expulsar demônios. Quem já viu... É engraçado, rapaz, o mundo... os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Quem já viu The Supernatural, os irmãos Winchesters? Quem já viu filmes de Constantine, pessoal que trabalha com batalha espiritual, com demônios? Quem já viu filmes desses? Você já notou que eles têm paramentos para mexer com demônios? Eles têm água benta, pólvora não sei o quê, crucifixo. Já notou que eles têm nós não, graças a Deus, nós precisamos do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, só isso. Mas você já parou que alguns deles criam situações para aprisionar o demônio e não deixá-lo solto? Já notou que eles usam o círculo do pentagrama, que eles chamam de círculo de proteção, que eles marcam as portas e a pessoa fica endemoniada ali dentro como se fosse um calabouço? Já notou? Só que, vou falar uma coisa para você, tem fundamento, tá? Nós evangélicos não precisamos disso, nós não utilizamos isso, não temos chancela para utilizar isso. Mas presta atenção, tem fundamento. Se você na sua igreja tem uma sala preparada só para isso, está sendo sempre limpa. Como é que se limpa uma sala, pastor? Com esfregão e água? Não! Aquela sala ela é limpa com oração, com louvores, com adoração, mente estabilizada. É um lugar que depois que você expulsa demônios, você põe o povo para orar. Você põe louvores tocando ali 24 horas. Na minha casa é louvor 24 horas. Porque infelizmente, eu lido com esse troço 24 horas por dia. As minhas coisas, estou sempre orando nas minhas coisas para não dar defeito. Estou sempre para não receber setas, para não serem atingidas. Então esse lugar, a gente já fez reunião na minha casa.
Meus filhos já capotaram, já perdi carro, já bati carro, já roubaram meu carro, o Carolzinha perdeu um pedaço do dedo, o Lucas já caiu da escada, Jefferson... Meu irmão, vou te contar, eu vou escrever meus 25 anos de Ministério de Batalha Espiritual, vou te dizer quantas retaliações, contra-ataques eu recebi, mas eu não tinha. Porque eu fui criado nessa emoção. Vamos lá! Ah! Que maluquice é essa, rapaz? Que vamos lá. Tu tem filho, tem mulher, tu tem carro, tu tem casa. Estoura chuveiro, mata cachorro, rebenta câmbio de carro, estoura caixa d'água. Bando de emocionado. É um bando de emocionados, irmãos. Um bando de emocionados. Irmão, tô passando uma prova, uma luta. Rapaz, estourou as lâmpadas. Agora, queimou o fio da geladeira. Agora, meu irmão, o cachorro tá doente lá, gastei 2.000 já com veterinário. Meu Deus do céu, caiu o negócio da porta. Andou orando na tua casa, andou expulsando o demônio na tua casa, varão? Como é, Ana Nogueira? Não, eu não tô lendo isso, meu Deus. Ministério de Intercessão da Igreja era na salinha das crianças. Parabéns, minha amada. Faz isso não. Tadinha das crianças. Vocês deixam o peso dessa intercessão profética toda lá. Muito bem. Oh, Jesus, tem misericórdia. Irmão, vocês estão... A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas das nossas milícias não são carnais, são espirituais. Os bichos soltam granadas espirituais aí, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão brincando com coisa séria. Só, eu não sei, olha, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas isso não afaga e nem apaga as consequências. Por favor, né, gente? Por favor. Igreja é aquecida por adoração, gente. Igreja é um local onde nós chamamos Deus. Igreja é local onde nós queremos Deus, nós invocamos Deus. Igreja é lugar onde nós queremos a presença do Pai e não a do cramulhão. Entenda isso. Igreja é lugar para nós estarmos diante do Senhor. E aí a galera vai... Só Jesus, né, irmão? Fica difícil trabalhar assim. Como é que você quer que uma igreja esteja... Vamos lá, imagine nos 40 dias de Pentecostes, né, os 40 dias de Pentecostes, houvesse uma manifestação demoníaca lá no cenáculo. Será que o Espírito Santo viria? Responda para mim. Será que o Espírito Santo viria depois de 40 dias tendo uma expulsão de demônios ali no cenáculo? Pedro, os demais apóstolos e os discípulos? Você acha que haveria condições para o Espírito Santo derramar daquele jeito? Fogo, vir com fogo? É por isso, outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção aqui. Eu sei que é polêmico, vai ter gente que... Nada, meus irmãos, até agora eu falei coisas coerentes para vocês. Sim ou não? Sim ou não? Até agora eu tentei ser coerente. Não estou usando, eu acho não. Estou citando Bíblia, cheio de Bíblia aí. E vocês sabem que faz sentido. Faz sentido. Preste atenção numa coisa. Já notou? Faz um congresso na tua igreja. Sexta, sábado e domingo. Aí sexta-feira é o dia do congresso, aí a equipe que está fazendo o congresso, o seminário, se preparou, orou, ungiu a igreja, né? Faz a unção, óleo da unção, orou, jejuou por aquele projeto, estão em jejum, estão em oração, estão se santificando. Então, o primeiro dia, o que acontece? Vem o pregador, vem o ministério de louvor, é uma benção, a gente sente a presença de Deus já na sexta-feira, é aquele mover. Aí, sábado tem um pequeno seminário, de novo, aí, explosão de poder no sábado. Explosão de poder no sábado. Como é que você sai da igreja sábado? Você sai flutuando da igreja. O que você acha que vai acontecer domingo à noite? Qual é a sua expectativa? Cara, domingo vai ter arrebatamento aqui. No entanto, o que acontece domingo à noite? Uma amarração. Tudo amarrado. Não flui o culto. Não tem nada a ver o domingo com a sexta, muito menos com o sábado. Por quê? Porque que o domingo à noite não é tão maravilhoso. É bom, mas quando você compara sexta e sábado, domingo não chega perto. Por quê? Paraquedas, baloeiros, paraquedistas. Porque domingo vem aquela turma que não participou do processo.
Domingo vem aquela turma que não vem dia nenhum, só vem domingo à noite. Domingo vem aquela turma carregada. Domingo, 30 pessoas, 40 que não foi na sexta, não foi no sábado, eles não estão no mesmo contexto, eles não estão na mesma ligação, eles não estão na mesma comunhão, eles vão lá só para ver qual é e chegam lá pesados. O que acontece no culto de domingo à noite é bom, não vou dizer que não é bom, mas eles trazem contágio. Por isso que quando eu faço certas coisas na minha igreja, eu faço coisas fechadas, não abertas. Por isso que quando eu faço seminários, retiros e congressos, é fechado. Só vai quem quer e quem está afim daquele propósito. Não vou misturar pessoas que estão sedentas de algo de Deus por curiosos. Não se junta curiosos. Eu não vou juntar curioso com quem está buscando algo muito maior. Você está entendendo? Vocês compreenderam? Agora está caindo a ficha para alguns aí? Ah, agora entendi. Poxa, pastor, a gente fez um congresso de mulheres, sexta-feira foi uma bênção, no sábado teve consagração, o poder de Deus explodiu, aí domingo, sábado à noite foi batismo com o Espírito Santo, Deus curou, Deus renovou. Poxa, mas chegou no domingo, meu Deus, parece que jogaram um balde de água fria na igreja, uma confusão, uma frieza, ficou complicado, o pregador não conseguiu pregar, parece que Eu sou do tempo em que alguns cultos de igreja não era permitido visitante. Aqueles cultos de doutrina, que na verdade é reunião, né? Reunião doutrinária. Sabe aquele culto que não podia entrar qualquer um, nem só os batizados podiam entrar? Quem é desse tempo aí? Que a igreja tinha um murinho dentro para tirar o som, né? Eu não sei se é para-som o nome que dava aquilo ali. Você não conseguia ver a igreja lá dentro. Tinha um dia da semana que só obreiro ou só membros podiam assistir. E a gente sempre disse que aquilo ali era religioso, não é? Isso é religioso, fazendo separação. Jesus não chamava os 12 para orar com ele, não. Chamava Pedro, Tiago e João, deixava 9 para lá. Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo, vocês ficam aí. Por quê? E quando chegou na casa de Jairo, somente deixou entrar o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. O restante ficou do lado de fora. Por quê? E subindo Moisés, somente o jovem Josué ia com ele. Por quê? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E Paulo teve uma grande desavença com Barnabé por causa de João Marcos, porque João Marcos tinha medo, não queria acompanhar Paulo. E Paulo foi lá e chamou Timóteo, e João Marcos foi andar com Pedro. Você está entendendo por quê? Isso aqui vai te ensinar muito sobre isso. Esse livro fala sobre isso. Isso aí. Os novos convertidos, a culpa não é deles, porque eles veem exemplo dos antigos. Batem papo na igreja, criança correndo, é um tal de corre para lá, corre para cá, não tem reverência, ninguém ora, ninguém fica uma falação dentro da igreja, ou seja... Mas não é isso. É muito mais do que isso. Então, igreja é lugar de adoração. A sua igreja, o lugar onde você está, é lugar para adorar a Deus. Cuidado com a expulsão de demônios dentro do templo. A verdadeira adoração, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui está o nosso chamado. É para você estar transbordando.